Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma prela da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 1, que fala acerca do testemunho dos patriarcas. Eu gostaria antes de pedir perdão para vocês por causa da aula anterior que eu não gravei e dessa aula que eu estou gravando muito em cima da hora. Na verdade, essa gravação é mais para pedir desculpas do que para fazer uma exposição ampla, como eu costumo fazer. Eu, infelizmente, deixei as coisas acumularem, mais Copa do Mundo, menos dias de estudo, mais dias ocupados com outras coisas que não são os estudos acumularam e por falta de administração do meu tempo eu acabei deixando um vídeo para a última hora. Isso não vai acontecer nas próximas semanas, porque a partir da semana que vem eu vou gravar 2 vídeos por semana até ter uma certa liberdade de tempo para estar gravando sem deixar para o último momento. Então peço desculpa para vocês e vou fazer uma exposição relativamente rápida sobre esse tema. E como vocês podem observar da nossa revista que fala acerca da história de Israel, o que nós podemos trazer de novo mesmo está inserido basicamente ali nos 4 últimos capítulos da lição, que é onde eu, por exemplo, posso dar uma contribuição realmente relevante ou realmente especial. Então, nas primeiras lições que falam acerca basicamente de textos narrativos, como vocês sabem, expor um texto narrativo é mais fácil do que expor um texto dissertativo ou discursivo, como as cartas, como os livros do Novo Testamento. Então, falar sobre uma história de Abraão é mais fácil do que falar, por exemplo, sobre o argumento de Paulo acerca da lei no livro de Romanos. Então, a minha contribuição aqui com vocês vai ser sempre mais curta, porque eu não quero chover no molhado, e sempre de cunho complementar. Então, já falando de Abraão, eu gostaria de destacar um período anterior à manifestação de Abraão, que é no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, que é a vida do pai de Abraão, Tera. Tera era o homem que vivia na cidade de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade do sul da Mesopotâmia. Foi a capital do ressurgimento do Império Sumério, que foi o primeiro grande império mundial que nós temos notícia na história antiga. É o primeiro grande império do mundo. E depois dos Sumérios vieram os egípcios, e depois dos egípcios nós temos também os acadianos, e depois tem um retorno do Império Sumério na cidade de Ur dos Caldeus, através do imperador chamado Ur-Namur. Esse imperador estabeleceu um grande reino a partir dessa cidade de Ur dos Caldeus. Ao que tudo indica, pelo menos de acordo com a cronologia bíblica, Abraão e Tera viveram em Ur dos Caldeus no período desse reflorescimento do Império Sumério. Então eles viviam numa grande capital, eles viviam numa cidade muito grande. E Tera, ele teve 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. E desses 3 filhos, o filho Arã, ele faleceu. Muito provavelmente por causa da tristeza ou pela dor da morte do seu filho, Tera ele decide se mudar para Canaã, conforme nós vemos nos últimos capítulos, nos últimos versículos do capítulo 11 do livro de Gênesis. E ao decidir se mudar para Canaã, ele faz um percurso, ele faz um itinerário mais ou menos ali beirando o rio Eufrates, e por fim ele chega na cidade de Harã, que era a cidade que tinha o mesmo nome do seu filho. Muito provavelmente essa vinculação aí, essa semelhança do nome da cidade com o nome do seu filho despertou nele um sentimento acerca do passado. E vinculado ao passado, ele permaneceu naquela cidade. Aquela cidade de alguma forma fazia ele lembrar dele, o filho que ele morreu, é o que nós podemos especular através da leitura, porque é muita coincidência ele se estabelecer, mesmo querendo ir para Canaã, ele se estabelecer numa cidade que ele não estava projetado para inicialmente se estabelecer nela, e essa cidade ter justamente o mesmo nome do seu filho. Então o passado prende Tera naquela cidade. Porém, Deus ele tinha um chamado, ele tinha um projeto na vida de Abraão. E aí nós encontramos no livro de Gênesis capítulo 12, do versículo 1, Deus falando diretamente com Abraão. Abraão, sai da tua terra, agora essa terra não é mais Ur dos Caldeus, essa terra agora é Harã. Sai do meio da tua parentela, que é toda a família de Abraão que tinha se mudado juntamente com Tera, seu pai, e sai da casa de teu pai. Então quando Abraão sai de Harã, o seu pai ainda estava vivo. Conforme nós vemos ali nos últimos versículos de Gênesis 11, Tera saiu de Ur com 70 anos, ele só morreu com 205 anos. Ou seja, ele passou 175 anos em Harã. Porém, Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos de idade. Então, se Abraão saiu, sei lá, com 20 anos de Ur dos Caldeus, ele já saiu casado, com 30 anos de Ur dos Caldeus, ele permaneceu mais uns 30, 35 ou 45 anos com o seu pai na terra de Harã. Porém, enquanto seu pai estava vivo em Harã, Deus chamou Abraão diretamente, mandando ele para uma terra que ele ainda não saberia qual era. É como se Deus falasse para você, ó, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou te usar para abrir uma grande igreja, pega a estrada, pega a BR-101, que uma hora eu vou mandar você parar e vou dizer que é aqui. Irmãos, é uma proposta relativamente absurda. Você ouve uma voz do além que diz para você caminhar em direção a um rumo que você não sabe para onde é. Então, para você fazer uma coisa dessa, você tem que ter muita fé.
Você tem que ter muita convicção de que essa voz é realmente a voz de uma divindade. Lembrando que Abraão foi criado num contexto de politeísmo, mais precisamente num contexto de enoteísmo. Enoteísmo é uma variação do politeísmo. Eles acreditam em muitos deuses, mas acreditam num poder especial de um Deus padroeiro, que é o Deus da terra. Então naquela terra, esse Deus é o Deus mais poderoso. Porém, nada impede que eles peçam favores a outros deuses. É por isso que nós vamos ver também, quando Moisés se aproxima de Faraó, pedindo para Faraó liberar o povo por ordem de Yahvé, por ordem de Jeová, por ordem do Senhor, conforme a nossa tradução João Ferreira de Almeida Revista Corrigida, o que Faraó fala para Moisés? Eu não sei quem é Yahvé, eu não sei quem é o Senhor, e não vou liberar o povo. Por que ele falou isso? Eu conheço muitos deuses, e este que você está citando eu nem sei quem é. Mas independentemente de quem ele seja, aqui na terra do Egito, o Deus sou eu. Eu sou o Ra encarnado, eu mando nessa terra. Então essa concepção enoteísta era muito mais própria do tempo de Abraão do que propriamente um politeísmo generalizado. Então acreditava-se nos deuses como divindades com poderes diversos, porém limitados a determinadas áreas. Então o Deus da fertilidade, o Deus da guerra, o Deus do trovão, conforme Baal. Então nós vemos que existia essa concepção de poderes limitados dos deuses a determinadas áreas. E também a concepção da atuação do poder de determinados deuses em determinados territórios, e não em todos. É por isso, meus irmãos, que era muito comum a idolatria entre o povo de Israel, mesmo tendo o culto oficial acontecendo em Jerusalém. Então eles acreditavam em Yahvé, ou Jeová, como Deus da nação, porém nada impedia na consciência deles corrompida daqueles dias de adorar outros deuses paralelamente para pedir favores em causas específicas que estavam relacionadas ao poder desses deuses. Então a concepção que vigorava naqueles tempos não era um politeísmo diversificado ou generalizado, era mais um enoteísmo. Vários deuses, porém um Deus padroeiro. Então a cidade onde Abraão nasceu, que era Ur dos Caldeus, e a cidade de Harã, que eram basicamente cidades que tinham a mesma cultura, o deus principal era o deus Namu, que era o deus Lua. E esse deus era o deus que era adorado por Abraão e por sua família, tanto em Ur quanto em Harã. Nós vemos também que Josué descreve Tera como um homem idólatra, que Deus chamou Abraão dentro de uma família idólatra. Então provavelmente Abraão e sua família eram devotos de Namu, e provavelmente também ofereciam sacrifícios a vários outros deuses. E aí, de repente, Abraão ouve uma voz de um Deus que ele nunca ouviu falar, e esse Deus ele se apresenta a ele dizendo, vai para uma terra que você não sabe qual é, porque quando você for para essa terra e eu te revelar qual ela é, eu vou te dá-la por possessão, tanto para você quanto para sua descendência. Abraão ouve essa voz e atende. Olha o tamanho da fé desse homem. E outra coisa interessante, Deus não diz para onde ele deve ir, mas como o plano original era ir para Canaã, o que ele faz? Ele vai para Canaã. Irmãos, muitas vezes Deus fala que quer nos usar. E aí a gente fica esperando Deus mandar a gente fazer um curso de canto, mandar a gente fazer um seminário, mandar a gente fazer um curso de evangelismo. Quando na verdade, irmão, se Deus falou que vai te usar, você tem que ter em mente quais são as áreas que eu possivelmente posso ser usado. E você se dedicar para você se aperfeiçoar naquela área. Por exemplo, desde pequenininho, de 11, 10 anos de idade, eu já sabia que eu tinha uma vocação para falar a palavra de Deus. Eu já pregava entre as crianças. Com 14 anos de idade, quando abri um seminário na minha igreja, eu me inscrevi no seminário. Eu comecei a fazer seminário básico em teologia com 14 anos de idade, porque eu já sabia que aquilo ali era o meu chamado. Então, todos vocês que têm uma vocação de Deus, que têm uma promessa de Deus, não espere Deus dizer exatamente o que você precisa fazer. Se você tem uma noção de qual seria o teu objetivo, cumpra esse objetivo. E se Deus quiser te desviar do caminho, Deus vai te desviar. O importante é você não ficar parado esperando Deus te mostrar exatamente o lugar ou o que você precisa fazer. Foi isso que Abraão fez. Como Tera queria ir para Canaã, Abraão falou, já que meu pai estava com esse objetivo, eu vou para lá. E se for de Deus que eu fique lá, será lá. E se não for, ele vai me direcionar para outro lugar. O importante é que ele não ficou parado esperando. E então ele se dirige à terra de Canaã, e quando ele chega à terra de Canaã, Deus confirma a sua promessa, que aquela terra onde ele estava pisando a planta do seu pé, seria a terra que Deus lhe daria por herança. Interessante que Deus dá uma promessa para ele, de que ele teria um filho. Porém, Abraão, no momento, lá no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus chega para ele e fala, Abraão, eu sou o teu muitíssimo galardão. Abraão olha para Deus e diz, mas Senhor, eu não tenho filhos, o que o Senhor pode me dar? Eu já sou rico, eu já tenho tudo, a única coisa que eu precisava o Senhor não me deu, que é um filho. Então quem vai herdar na minha casa é o meu servo, Eliezer o Damasceno. Então Abraão fala para Deus assim, Deus, o Senhor está falando que é minha recompensa, meu galardão.
Mas eu já sou velho, eu já tenho de tudo que é do aspecto financeiro, a única coisa que eu não tenho, o Senhor ainda não me deu. E aí Deus fala para ele, Abraão, sai do lugar que limita a tua visão. Sai do lugar que limita a tua visão. Sai dessa tenda. Olha para o céu. Irmãos, é muito interessante essa ação de Deus de tirar Abraão de dentro da tenda para que ele pudesse ter uma visão abrangente do céu, porque a nossa fé, ela só vai chegar aonde a nossa visão é capaz de chegar. Eu estava vendo alguns palestrantes que falam acerca de mindset, ou seja, é sistema mental, e pessoas falando acerca de como as nossas crenças limitadoras impedem a gente de chegar em lugares distantes. Porque, por exemplo, se você acredita que você só consegue caminhar 30 minutos, meu irmão, quando der 25 minutos, o seu corpo já vai estar exausto, implorando para você parar. Agora, se você tem convicção que você consegue correr 1 hora, ainda que você não consiga correr 1 hora, mas o seu corpo ele vai entender que você é capaz de chegar pelo menos perto de 1 hora. Então, quanto mais você acredita que pode ir longe, mais provavelmente você vai longe. Então, existem muitas crenças limitadoras que impedem a gente de ir além. A gente não consegue enxergar aonde a gente quer chegar. Perdão. A gente não consegue enxergar longe e por isso a gente não consegue ir longe. Eu estava ouvindo, por exemplo, o pregador, Thiago Brunet, ele tem bastante vídeo no YouTube, ele estava falando o quanto essa formatação mental impede a gente de avançar. Ele estava falando que ele foi criado numa família pobre, humilde, e ele nunca sonhou na vida dele assistir um jogo, uma final de Champions League da final do Real Madrid. Mas ele falou que perto da final do Real Madrid, o filho dele chegou para ele, uma criança, falou, pai, você pode pedir para o Cristiano Ronaldo um ingresso para a gente assistir a final da Champions League juntos com ele? Ou juntos no estádio? E o que o pai, ao olhar esse comportamento do filho, fez? Filho, mas eu não conheço o Cristiano Ronaldo. Seu pedido é absurdo. Aí o filho dele falou para ele, mas pai, você conhece o jogador fulano, que conhece o jogador fulano, que conhece o Cristiano Ronaldo. Se você falar com o fulano, e o fulano falar com o ciclano, e o ciclano falar com o Cristiano Ronaldo, com certeza ele vai arrumar um ingresso pra gente. E ele usou esse exemplo do filho para dizer o seguinte, irmãos, eu nunca ia cogitar receber o ingresso do Cristiano Ronaldo. Mas o meu filho, que foi criado fazendo viagens comigo, conhecendo pessoas importantes comigo, a mente dele não tem as mesmas barreiras que a minha mente tinha. E tem um livro também muito famoso que fala sobre empreendedorismo, que o nome é Pai Rico e Pai Pobre. Ele fala que o pai pobre ensina o filho o seguinte, filho, você precisa estudar muito para você ter um excelente emprego. O pai rico ensina para o filho diferente. Ele ensina, filho, você precisa estudar muito para você ter uma grande empresa. Então são coisas, são informações que vão sendo incutidas na sua cabeça enquanto você é criança, que vão te condicionando na sua visão. E como você enxerga pouco, você consegue crer pouco. Quando você enxerga muito longe, você consegue ter uma fé que chega muito longe. Então você só consegue imaginar, receber coisas grandes de Deus e crer que é possível que essas coisas cheguem na sua vida, se você for capaz de visualizá-las. Se você nem for capaz de visualizá-las, você jamais vai poder crer que poderá recebê-la. Eu vou dar um exemplo da minha vida prática. Quando eu estava na faculdade, minha esposa estava na faculdade também. E aí, durante o período da faculdade, ela conseguiu um emprego numa multinacional, começou a trabalhar, e eu estava num estágio muito bom, de um escritório de direito tributário, só que o escritório onde eu estava fechou. E eu voltei para casa dos meus pais, eu morava num apartamento alugado com alguns amigos, voltei para casa dos meus pais, decidido a montar um escritório. O meu pai, irmãos, nunca teve uma carteira assinada. E meu pai hoje tem vários imóveis alugados, foi a aposentadoria dele, era vendedor de rua. E ele foi acumulando um patrimônio na seguinte perspectiva, eu não vou ter aposentadoria, então minha aposentadoria vai ser o aluguelzinho das minhas casas. Então tudo que meu pai ganhava, ele sustentava a família e o excedente ele fazia o quê? Fazia obra. Minha vida inteira, minha infância inteira foi vendo meu pai fazendo obra. E foi isso que meu pai fez. Hoje ele tem um certo patrimônio que estabelece ele como uma pessoa que vive razoavelmente bem, devido a esses aluguéis que ele recebe. E aí, eu, como nunca tive um pai que teve uma carteira assinada na vida, minha mãe nunca teve uma carteira assinada na vida, eu nunca me preocupei em ter uma carteira assinada. E aí no momento que eu estava prestes de casar, minha esposa entrou em parafuso. Ela não aceitava a ideia de que eu pudesse abrir um escritório do zero, que isso não ia dar certo, que a gente ia passar necessidade. E para mim era a coisa mais natural do mundo. Eu entendia que ser patrão era algo muito normal. Para mim eu não tinha medo nenhum de abrir o meu negócio e ver o meu negócio dando certo. Eu não tinha medo. E era muito natural, não era algo forçado, tem que dar certo. Na minha mente já ia dar certo. E eu lembro que a gente teve uma conversa muito tensa, que a gente chegou até a questionar a questão do nosso futuro juntos,
mas no final das contas, eu acho que ela se convenceu de que essa ideia minha seria uma ideia boa e a gente casou e graças a Deus eu montei meu escritório, fiquei nele durante 6 anos, agora me afastei para estudar durante um período, mas se o estudo não der certo eu vou voltar para o meu escritório novamente. Mas a crença dela, que sempre teve um pai que era militar, sempre o avô, tios, todos trabalhando com carteira assinada, na mente dela a maneira de sustentar era trabalhando de carteira assinada. E na minha mente era o oposto, a melhor maneira de você viver não era sendo empregado, era sendo patrão. Então nós tínhamos crenças diferentes. E a minha crença era uma crença que me abria para uma perspectiva maior. Eu estava aberto a ser contratado por um escritório ou passar no concurso público, mas a minha visão era de que ser patrão era melhor. A crença limitadora dela impedia ela de enxergar da mesma forma. E no final ficou demonstrado que a maneira como eu concebia o meu futuro, ou o nosso futuro, era uma maneira que não tinha tanto risco assim. Que na verdade o empreendedorismo é algo que pode gerar a sustentação de uma família. E aí o que aconteceu? Estabeleci meu escritório, ela continuou trabalhando lá de carteira assinada e chegou um momento que eu estava ganhando mais do que ela. Tinha vezes que eu ganhava bem mais do que ela, inclusive. Então, você vê que as crenças limitadoras te impedem de enxergar além. E você só vai crer que você vai receber algo se você consegue enxergar esse algo. Então, por exemplo, se você não consegue imaginar que você pode passar numa prova de alto nível, se você não consegue se ver naquele cargo, como é que você vai orar pedindo para Deus te colocar naquele cargo se você nem se imagina nele? Se você não consegue se imaginar como um presidente da empresa e tão somente como um subalterno da empresa, você só vai orar para quê? Para ter um cargo de subalterno. Então a tua fé vai até onde a tua visão alcança. Quando Deus tira Abraão do meio da tenda e coloca ele para ver os céus, as estrelas do céu, o que Deus estava querendo fazer com Abraão? Abraão, saia do lugar que limita a tua visão. Enxerga de maneira mais ampla, Abraão. Enxerga o tamanho das coisas que eu criei, a amplitude do meu poder. Abraão, enxerga além, Abraão. Quando os 2 espias, juntamente com os outros 10, trouxeram os frutos da terra, aqueles 2 espias trouxeram esse fruto para mostrar para o povo o quanto a terra era boa, o quanto a terra manava leite e mel. Já os 10 espias, eles não enxergavam o fruto da terra, eles enxergavam o tamanho do inimigo. Então a tua visão, meus irmãos, ela vai prejudicar a tua fé. E é por isso que Deus tira Abraão de dentro da sua tenda para ele ampliar a sua visão. E diz a palavra de Deus que quando Deus faz isso, creu Abraão no Senhor. E isso foi lhe imputado por justiça. Então nesse momento cumpre-se aquela palavra que Paulo lá na frente vai utilizar, de que a nossa justificação diante de Deus não é pelas obras, e sim pela fé. E no momento que Abraão creu, ele foi justificado. Mais adiante, Abraão fala, mas como eu saberei, Senhor, que isso há de acontecer? E aí, a arqueologia hoje nos demonstra que Deus ele propôs a Abraão um juramento. Naquele tempo de Abraão, as pessoas faziam juramentos partindo animais ao meio e davam as mãos e passavam entre as metades dos animais. O que Deus faz com Abraão? Dá a mesma ordem para Abraão. Parte os animais no meio e espera. Isso Deus falou com ele à noite. Abraão estava vendo as estrelas. Abraão parte os animais, passa o dia inteiro, ele fica enxotando as aves dos animais e escurece. Abraão fica com sono, mas ele não dorme e não desiste de esperar Deus falar com ele. Então vem uma tocha de fogo e passa no meio daqueles animais e Deus renova a promessa de que daria um filho para ele e que a descendência dele seria muito grande e tomaria conta daquela terra. Então Deus faz com Abraão ali um juramento. E detalhe, ele não passa junto com Abraão, ele passa sozinho. Deus jura por ele mesmo. O compromisso de Deus é unilateral para a vida de Abraão. É isso que Paulo vai utilizar lá na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos, falando que a promessa de Deus ela não é condicionada pelo cumprimento da lei, porque a promessa é anterior à lei. E esse juramento que Deus faz, em que ele é manifestado através da tocha, passando entre os animais sozinho e não com Abraão, simboliza que a promessa de Deus na vida de Abraão não era decorrente de um contrato, e sim de um pacto unilateral. Uma promessa que era incondicional, porque ela estava calcada, ela estava baseada no ato voluntário de Deus de eleger Abraão para fazer essa grande nação e provocar esse grande projeto no mundo, que era estabelecer uma nação que pudesse refletir a sua glória. Então você vê que Abraão ficou de uma noite a outra esperando Deus falar. E às vezes em 2 horas de culto a gente quer que Deus fale. Deus não fala, a gente sai decepcionado para casa reclamando que Deus não fala com a gente. Irmão, passa o dia inteiro, passa 24 horas no monte esperando Deus falar contigo. A gente não tem paciência, irmão, para esperar 3 horas. Quanto mais para esperar 24 horas. Nós vemos também que no momento que Deus foi sacrificar, que Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, Deus fala para ele, vai à região de Moriá. 3 dias de caminhada. Abraão teve 3 dias para desistir, mas ele não desistiu.
Ele não desistiu. Ele cria que o mesmo Deus que deu Isaac para ele, o mesmo Deus que mandou Ismael ir embora, o mesmo Deus que não desamparou em todos os lugares por onde ele andou, também era fiel para, de alguma maneira, cumprir a promessa na vida dele. Quando eu leio esse texto de Abraão, eu vejo que Abraão tinha um sentimento no seu coração. Crer sem entender. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai fazer. Eu só sei que ele vai fazer alguma coisa, porque a promessa dele não deixará de ser cumprida na minha vida, porque até hoje ele nunca falhou comigo. Então você vê que interessante, Abraão pega o cutelo, coloca o garoto lá no altar e ele ia descer o cutelo. Por quê, irmãos? Crer sem entender. Nós vemos a mesma coisa na vida de Jó. Crer sem entender. E quantas outras pessoas nós vemos na palavra de Deus sendo desafiadas a crer sem entender, sem compreender racionalmente, olhando para aquela situação e dizendo, cara, isso aqui está errado. Mas diante de Deus, irmãos, a gente não tem que questionar por quê, a gente não tem que questionar a lógica. A sabedoria de Deus, ela excede muito a sabedoria do mundo. Então a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Nós precisamos crer que Ele nos ama, que Ele tem promessa para a nossa vida e que Ele é fiel. E uma vez que nós cremos nessas três coisas e associamos a ela a ideia de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, nós temos que ter a convicção de que se tudo parece estar errado, no final vai dar certo. Porque Deus, ele tem propósito em todas as coisas e as suas promessas na nossa vida estão de pé. Crer sem entender. E no momento que ele desce o cutelo, tem uma das frases que eu acho mais lindas da Bíblia. Eu tenho uma pregação em mente, eu ainda não construí essa pregação, que fala acerca do projeto de Deus de tornar os seus filhos dignos da honra que Deus tem preparado para eles. E aí quando Abraão desce o cutelo, o anjo brada, o anjo diz assim, Abraão, agora eu vi que tu temes a Deus, que tu amas a Deus, e que tu não negou a ele nem o teu próprio filho. Irmãos, quem teve a mesma iniciativa, só que em vez de parar o cutelo, desceu ele até o final? O próprio Deus. Então quando Abraão dá o seu filho para Deus, sem questionar, sem perguntar por quê, sem pôr em prova a lógica da exposição da ordem, quando Abraão faz isso, Abraão está legitimando Deus no seu ato soberano de amor, de oferecer o seu próprio filho por nós. Não porque Abraão ele conquistou o mérito da morte de Cristo, mas Abraão ele fez com que o ato de Deus dar o seu próprio filho fizesse sentido na medida em que valeu a pena. Eu estou dando meu filho para pessoas que realmente me amam. Eu estou dando meu filho para pessoas que realmente entregariam as suas vidas por mim. Eu estou dando a vida do meu filho por pessoas que realmente dariam tudo por mim. Então Abraão, o ato de Abraão, ele faz com que o sacrifício de Cristo, por antecipação, vale a pena. E por isso que o ato de Abraão é tão lindo e tão importante na história da Bíblia. Dito essas coisas, irmãos, eu poderia também falar de Isaac, eu poderia falar de Jacó, mas eu não vou fazer isso. Eu só queria dar um alerta para você em relação a Isaac. É importante você lembrar do episódio dos poços na hora de você falar para sua classe. Lembra do episódio que Isaac desentulhava os poços que o inimigo entulhava e ele não reclamava. E outra coisa, onde ele furava, dava água. E o segundo ponto da vida de Isaac é no momento que a seca veio e ele foi tentado a ir para a terra do Egito, Deus disse para ele, não desce a terra do Egito. E quando ele cumpriu a vontade de Deus, mesmo na escassez, Deus prosperou Isaac acima de todos os povos ao seu redor, de maneira que ele despertou inveja das pessoas do seu tempo. Então esse ato de fé de Abraão, esse ato de fé de Isaac, e depois nós vamos ver o ato de fé de Jacó, que estava morrendo de medo do seu irmão. Mas quando Deus disse volta, o que ele fez? Ele obedeceu. Então coragem, irmãos, não é ausência de medo. Fé não é ausência de medo. Fé e coragem é vencer mesmo tendo medo. É obedecer mesmo sendo covarde. Então sentir medo, perdão, usei a palavra covarde de maneira equivocada, né? Mesmo tendo medo, mesmo sendo medroso, você pode ser corajoso. Mesmo sendo medroso, você pode ter fé. Porque fé e coragem não dependem de ausência de medo. E Jacó demonstra sua fé a Deus, demonstra sua fé na convicção de que Deus, o Deus que mandou ele voltar para a terra dos seus pais, seria o mesmo Deus que iria o guardar, que iria dar algum tipo de livramento para ele, que ele volta mesmo imaginando que o seu irmão iria atacá-lo para matá-lo. Então, irmãos, essas são as dicas. Espero que a sua aula seja uma bênção. Peço perdão em relação à demora e que vocês tenham uma exposição amanhã de manhã abençoada e edificadora em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém.